Vamos falar do livro da Xuxa, Léo Dias? Pai. Tô ansiosa pra saber disso. Você foi a primeira pessoa que trouxe com exclusividade aqui pro programa, por Dona Pan, e falou do livro da Xuxa, nos contou do prefácio escrito pela Rita Lee. O que virou? É uma estratégia, aos pouquinhos, contarem coisas, as partes mais polêmicas do livro, para render mais, para atrair mais público? Porque agora o que está em voga é a história da Xuxa com o Pelé. E ela nunca tinha falado abertamente ou muito sobre isso, entrado em detalhes. Eu acho que a Xuxa, como eu disse, ela é uma outra mulher, essa fase da vida dela, em que ela fala abertamente sobre tudo. Ela fala nesse livro sobre Pelé, sobre Senna. Ela só não entra muito no assunto de Marlene Matos. Mas esse final de semana ela concedeu diversas entrevistas para os principais veículos de comunicação do Brasil. Ela deu entrevista para o Segundo Caderno do Globo, entrevista para a Patrícia Kogut, né, que trabalha lá no Jornal Globo, entrevista para o Estadão, para o Extra e, se eu não me engano, para a Folha de São Paulo. Entre as mais importantes declarações nessas entrevistas, ela falou que não vai renovar com a Record, que encerra-se agora, no próximo mês de dezembro, o seu contrato depois de 5 anos de vigência com a emissora Record, e não haverá uma renovação. Para onde será que vai a Xuxa? Eu espero que para a Rede Globo. E vi que ela ficou chateada de não fazer a temporada do Dancing. Antes de já mandar pro Bruno também para ele bater um papo, pra ele estar na Pan gostoso com a gente, olha o VT que a gente fez sobre essa história do livro da Xuxa. Xuxa Meneghel lança hoje o seu livro Memórias e falou sobre algumas das histórias que o público irá encontrar durante a leitura. Contou que primeiro foi rejeitada por Pelé quando ele soube que ela era virgem. Falou das diversas traições que sofreu do jogador enquanto namoravam e também assumiu que só fez o filme Amor e Estranho Amor a pedido de Pelé. Afirmou que o filme foi uma experiência péssima e que depois disso aprendeu a respeitar a própria vontade. Para quem não se lembra, esse é o filme polêmico em que Xuxa atuou com um menino de 12 anos e que teve cenas quentes. Eu não assistiria, porque pra mim eu amo a rainha. Bruno, você é um Xuxo, um Paquito, amava o cãozinho Susso. Eu tomava café da manhã com a Xuxa, esperava ela cantar. Eu queria subir naquela nave. E eu estou muito chateado porque o Pelé também me rejeitaria. Porque eu também sou virgem. Fiz aniversário semana passada, eu sou de virgem e o Pelé não ia querer nada comigo. Ai, muito triste isso. Agora, o curioso, o Léo pode ter mais informações, que ele tem acesso aí em primeira mão à Xuxa. Que ela conta a história inteira, né? Que o Pelé não queria namorar ela, aí ela perdeu a virgindade e voltou com o Pelé. Mas não fala quem foi o sujeito? Passou correndo nessa parte. Pera, que eu nem sabia disso. A Xuxa falou que ela ia namorar o Pelé não quis namorar com ela, porque ela era pura, casta, e aí ela teve que ir lá deixar de ser casta pra voltar e pro Pelé namorar? Ela era Dona Bela. O Pelé só pensava naquilo. E ela não, ela era virgem casta, e aí ela perdeu a virgindade e ela pulou a parte que a gente queria saber. Ué, quem é essa pessoa, gente? Você sabe, Léo Dias? Eu não sei não, mas eu me lembro que eu fiz uma entrevista com a Xuxa em que ela falou que ela chegou a fazer fotos sensuais, posar nua, ainda virgem. Uma fase complicada isso, né? Aliás, com essas modelos todas começam tão novas hoje em dia, o que para a Xuxa foi uma exceção, essas modelos todas fazem isso. Tem que mostrar uma sensualidade ainda que elas nem aprenderam a ter. Agora, nunca tinha visto Xuxa contar também que o filme, que é uma parte que ela detesta da vida, aliás, acho que é a primeira vez que eu mesma abordo esse tema, porque eu sou doida com a Xuxa e tal, foi a pedido do Pelé que ela fez. Ela se reencontrou com a história do filme, né? Na entrevista do Bial, né, Léo, ela já falou do filme e ela, inclusive, elogia. Ela fala, é um bom filme, assista quem quiser assistir, inclusive. Falou onde tem e assista uma boa história lá do Valtteri Gucuri. Parece que ela se reencontrou. É outra Xuxa, igual você falou, né, Léo? Ela tá numa fase, fazer amor. Não é a primeira vez, não. Ela não falou a primeira vez no Bial, não. Ela já havia escrito uma coluna. Ela tem uma coluna, ela é colunista da Vogue. E ela fez uma coluna na época justamente da questão em que voltaram a falar sobre esse filme. E ela fala abertamente sobre o filme e fala o seguinte, olha, querem ver? Vai lá. É até bom para vocês abrirem a cabeça e verem que aquilo ali não é esse diabo que vocês pintam todo, entendeu? Então, assim, ela fala realmente que se ela pudesse, ela até
faria um remake desse filme para alertar a questão da prostituição infantil. Sim, e é isso. Eu acho que ela só fala mal do filme quem quer falar mal da Xuxa. É muito usado contra ela esse filme. E ela tava fazendo um personagem como diversos outros personagens. O que é uma novela das 9 perto desse filme, né? Numa Exato. época, né, Bruno? Numa época em que esse tipo de conceito de cinema era normalíssimo, né? Era normalíssimo. A gente esquece de pensar no Brasil daquela época. A gente toma os nossos conceitos do Brasil de hoje. Mas não, é pensar no que significava para aquela época. Para aquela época era o tipo de arte que se fazia, que se produzia, correto? O mundo muda muito, né? A gente estava numa época de quase pornô chanchada, né? Vindo da pornô chanchada, passando por esse cinema meio maldito, meio navalha na carne, né? E, como eu falei, assim, só fala mal do filme quem quer atacar a Xuxa. Xuxa, a gente te ama, Xuxa. Meu beijo pra também. Xuxa. Xuxa rainha, Xuxa forever. E vale Queremos lembrar comprar que... esse livro, hein? Queremos comprar esse livro, menina, porque tá o soltando... Léo tem que arrumar pra gente fascículos. autografado. E o... A Xuxa tá soltando ela já ia mandar, informações ela ao ponto. pediu... Que, Léo? Ela pediu meu endereço pra mandar. Eu quero ler, cara. Eu quero ler. Eu tô bastante curioso. É importante, né? Ela falar sobre essa história toda. E ela fala, inclusive, na entrevista que eu fiz com ela, isso já há um certo tempo, e aí ela citou isso novamente, ela falou sobre o filme. O filme que está para sair. Um filme chamado Rainha. E aí esse filme, a produção teve que ser interrompida justamente por causa da chegada da pandemia. E o grande medo... Eu acho que a gente podia até um dia, o Lígia, trazer a Rosana Herrmann aqui para escrever, porque a Rosana Herrmann que escreveu esse livro da Xuxa. Seria o máximo. E ela é muito jovem pan, Rosana Herrmann. A Rosana é referência. É uma referência absurda, né? E aí a gente podia trazê-la. E também, outra coisa que eu ia falar, o filme foi interrompido por causa da pandemia. Mas ela sempre teve muito receio em fazer qualquer tipo de biografia, porque ela tinha medo de focar justamente nos relacionamentos. Mas é meio que inevitável. O livro deve ter histórias incríveis e a gente está aqui falando sobre o Pelé. Eu quero saber duas coisas de vocês. O Pelé, porque eu acho que ele é a figura mais famosa do mundo, então já gera uma curiosidade. Acho que foge um pouco até do universo de só Xuxa. Vira um pouco de curiosidade até mesmo sobre a história do Pelé. Você fala da Xuxa, que já fechou lá o contrato com a Record, e será que ela vai pra Globo? Quero saber de vocês dois. Porque se não for pra Globo, pra onde mais ela iria, gente? Ela ficou maior. Ela é de um tamanho que acho que é igual na hora que ela falou. Ou é isso, ou ela vai se enveredar por cinema, fazer uma sessão especial de histórias de DVDs. Não dá pra imaginar a Xuxa de um tamanho menor. Não dá pra pôr uma estrela numa caixa. Vocês não acham? Não, quando eu falei com ela, isso já faz... sobre assunto, eu falei com ela uns 2 meses atrás. Ela tinha dito que ela estava analisando propostas de canais a cabo. É isso. Disney Channel, Globo, canais infantis. Eu acho que hoje, realmente, a Xuxa é maior. Ela é uma das primeiras estrelas liberadas pela Globo, né, nessa nova gestão. E hoje você consegue fechar contratos bem amarrados com o séquito de advogados que o Xuxa tem, para você estar em todos os lugares, né? Então, acho que ela está analisando como que ela pode estar no Netflix, com conteúdo infantil na Amazon, fazendo também alguma coisa para o Disney Channel, liberada para trabalhar com as marcas, fazendo programas de rádio na PAN e também fazendo no YouTube. E acho que ela vai estar em todos os lugares, né? Todo mundo deve ter proposta para a Xuxa, todo mundo deve ter uma ideia que conta com a Xuxa, inclusive a Globo, que está dispensando pessoas, vai perder aí provavelmente um candidato para a presidência, vai ter que remanejar as pessoas ali, as cadeiras, e com certeza acho que tem vaga para a Xuxa ali na Globo, em todas as emissoras, né? Quem não quer a Xuxa? Exato. Na verdade, né, Bruno, a questão da multiplataforma é fundamental, né? A pessoa tem que estar presente em multiplataformas e ir até o público. Hoje em dia, não adianta se sentar num berço esplêndido, num trono secular diante de uma câmera, de uma emissora de televisão, esperando que seu público vá até lá e ligue o aparelho para encontrá-la melhor. Então, e a Xuxa é muito inteligente. Mudou. A Xuxa é muito inteligente, ela sabe que tem criançada hoje que não sabe quem é Xuxa e sabe quem é a galinha pintadinha. Perfeito. E aí ela perdeu pra galinha pintadinha. Sabe quem é Lucas Neto? Lucas Neto, né? E não sabe quem é Xuxa, infelizmente. Sabe quem é Lucas Neto? Desculpa, estou muito emocionado de repente. Mas o Lucas Neto é a nova Xuxa, né, gente? Sim, o Lucas Neto é a Xuxa dos anos 20 do século 21.
E ela sabe, ela tem o Xuxa Só Pra Baixinhos é incrível, então ela precisa estar numa plataforma para as crianças saberem, para os jovens saberem quem é Xuxa. Os jovens não sabem também quem era os Millennial. Millennial acha que Xuxa é apresentadora só do Dancing. Exato, e eu vejo aqui pela própria Jovem Pan, uma galera mais nova, já é do Xuxa para baixinhos para frente, exato. Não pegaram o show da Xuxa, o Planeta Xuxa e outros lados dessa apresentadora que é Polly. Mas como era o nome daquele programa à tarde? De sábado, de funk, tinha funk, muito funk. Planeta Xuxa. Planeta Xuxa. Exato. Uou, Xuxa, yeah, vai também, Bruno. A gente na verdade, vocês que são mais velhos que eu, todos vocês que acompanharam a gente só tem a lamentar pra quem não viveu a época da Xuxa, né? Só a lamentar. Eu não quero ser aqueles velhos saudosistas. Não é verdade, Bruno? Triste. Eu não vim aqui para ser destratado, humilhado, entendeu? Dizendo que eu sou uma pessoa velha, que curso da Xuxa. Eu estou tirando meu microfone e indo embora. Acabou esta palhaçada.